Bora lá, né? A respeito aí da revisão de potências, né? Raiz quadrada e expressões numéricas. Se alguém quiser acompanhar aí, tá bom? A explicação é a partir aí da página do livro de vocês, da página 148, né? Até o finalzinho do nosso módulo. Finaliza em expressões numéricas até a página 175, tá bom? Esse conteúdo aí que a gente está vendo de revisão. A primeira questão está falando o seguinte, ó. Represente, né, por meio de uma potência, a quantidade de quadradinhos em cada uma das malhas quadriculadas a seguir. Menino, só lembrando, né, eu já conversei, já falei com vocês, né, que potência nada mais é do que o produto entre fatores iguais, né? Ou seja, o que seriam esses fatores? Seriam números iguais. É você, quando você tem uma repetição, né, da multiplicação de números, e esses números são iguais, são idênticos, você pode estar representando esses números aí na forma de potência, né? E aí ele está pedindo para a gente aqui representar, né, por meio de potência, a quantidade de quadradinhos aqui em cada uma dessas malhas, né? Como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, né? A gente vai contar aí quantos quadradinhos que a gente tem no comprimento e quantos quadradinhos que a gente tem na largura, né? Inclusive dá para notar que a figura aí é uma figura quadrada, né? Não só os quadradinhos, mas é uma figura quadrada aí, tá bom? Se a gente contar aqui no comprimento que a gente tem um total aí de 10 quadradinhos, tá bom? E aqui também, né, na altura aqui também, né, a gente tem um total aí de 10 quadradinhos, né? Então, seria 10 vezes 10, que eu poderia estar representando como sendo 10 ao quadrado, né? 10 ao quadrado daria quanto? Pessoal, daria 100, né? Então, eu poderia muito bem falar que aqui tem 100 quadradinhos, né? Na letra B, a gente tem aqui na quantidade, aqui no comprimento, a gente tem 12 quadradinhos. Na largura também encontra-se 12, né? E como a gente tem aqui 12 vezes 12, isso aí vai dar 144 quadradinhos. Como ele quer que a gente represente isso por meio de potência, é como se fosse 12 elevado ao quadrado, né? Ou 12 elevado à segunda potência, certinho? A próxima questão está falando, utilizando peças do material dourado, Victor formou os seguintes cubos, né? Então a gente tem o primeiro, o segundo e o terceiro cubo. Aí vem a pergunta, letra A, escreva a quantidade de peças usada em cada cubo, né? O que dá para a gente notar aqui? Que a partir aqui do cubo, né? Depois ali do primeiro cubo, o cubo 2 e o cubo 3, esses maiores, eles são formados por cubos menores, né? Então ele quer saber a quantidade de cubinhos que tem. Pessoal, é só você contar, né? Ali no comprimento, na largura e na altura, quantos cubinhos que tem, né? Então no primeiro aqui a gente tem apenas um cubo, o segundo a gente totaliza 8, né? Porque é 2 vezes 2 vezes 2, 2 no comprimento, 2 na largura e 2 na altura, totalizando 8 cubinhos. E esse terceiro desenho aí, a gente tem um total de 27 cubinhos, né? Formando esse cubo maior, tá bom? A gente tem 3 aqui no comprimento, 3 na largura e 3 na altura, certo? Na letra B está falando, represente por meio de uma multiplicação ou de uma potenciação a quantidade de peças da figura 3, né? Então, a quantidade de peças da figura 3 vai ser 3 vezes 3 vezes 3, né? Que o 3 representa o comprimento, a quantidade de cubinhos que tem no comprimento, depois outro 3 na largura e outro 3 na altura. Só para quem às vezes estiver perdido aí, o que eu estou falando? Eu estou falando o seguinte aqui, meus queridos. A gente tem o cubo, né? Ele tá dessa maneira aqui, ó. A gente faz de conta que tem o mesmo tamanho, tá bom? Vai perdoando os desenhos do tio Pedro aqui. Vamos tentar entender. Tá? É muito difícil desenhar ali. Aqui, né? A gente tem um cubinho aqui dessa maneira, não tem?
você for lá no desenho, né, lógico, vai estar bem mais feitinho, mas você vai enxergar isso aqui lá mais ou menos, tá bom? Quando eu falo 3 vezes 3 vezes 3, eu tô querendo falar aqui, ó, 3, né, aqui no comprimento, vezes 3 referente à largura, vezes 3 referente à altura, né? Isso aqui vai representar a quantidade de cubinhos que a gente tem aqui. Olha aqui onde que tá, ó. 1, 2, 3, né? Aqui 1, 2, 3. E aqui 1, 2, 3, tá bom? Então tá aí a forma que está representada aí pra gente. Por isso que é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Ou, né, a gente pode aqui também escrever como sendo 3 elevado à terceira potência, ou 3 ao cubo. Na próxima questão, está falando assim, ó, na primeira linha do quadro estão alguns números naturais, representados aqui pela letra X. Então, a gente tem ali na linha, pessoal, a letra X, a gente tem o número 121, o número 144, o número 25, né? Aí a gente tem 2 espaços vazios, o número 900 e mais um espaço vazio. Na segunda linha, aparece a raiz quadrada desses números, representados aqui por raiz quadrada de x. Então, lá onde que eu tenho a raiz quadrada de x, né, a gente tem os 3 primeiros espaços vazios, depois a gente tem o número 7, 14 e depois o número 25, tá bom? Copie e complete o quadro, né? Então, ele quer que a gente copie aqui e complete esse quadro. O que ele quer que a gente faça? Ele quer que a gente faça o seguinte, né? Como a gente tem aqui, na primeira linha aqui, 121, e embaixo está escrito raiz quadrada de 121. Por que de 121? Porque o x, né, pessoal, que representou radicando lá na nossa raiz, né, ele tem valor de 121 na primeira linha. Então, eu vou pegar e colocar ele dentro da raiz. Então, no lugar do x, eu vou substituir por 121, né, no lugar aí do radicando. E raiz quadrada de 121 é igual a quanto? É 11, né? Então, a resposta que a gente quer na realidade é o número 11. O próximo é raiz quadrada de 144. Por quê? Na segunda linha está indicando raiz quadrada de x, e a gente viu que na primeira linha o x vale quanto? 144. A gente substitui e vai dar raiz quadrada de 144. E raiz quadrada de 144 é quanto? É 12. O próximo que a gente tem aqui é 25, né? O x vale 25, né? E ele quer saber a raiz quadrada de quanto? De 25, né? Raiz quadrada de 25 é 5. Como que a gente determina a raiz, pessoal? Lembrando, né, que é aquele número que multiplicado por ele mesmo, nesse caso, de 25. Que número é esse? O 5. Raiz quadrada de 144. Qual que é o número que multiplicado por ele mesmo de 144? Esse número é o número 12. E o último aqui, né? Raiz quadrada de 121, que vai dar 11, né? Como que a gente encontrou que é 11? Um número que é multiplicado por ele mesmo, que dê 121. Que número é esse? É o número 11, tá bom? Como a gente encontrou que na linha de baixo, depois do raiz quadrada de 25, o número 5, a gente tem o número 7, então quer dizer que na linha de cima só pode ser qual valor? Só pode ser o número 49, né? Porque o x não representa o radicando, né? Então, se eu colocar, no caso ali, o 49 dentro da raiz quadrada, eu vou ter raiz quadrada de 49, que é quanto? É 7, tá bom? E o 14 aqui, esse valor é o 196, né? O x vale 196, porque raiz quadrada de 196 são 14. O próximo aqui é a raiz quadrada de 900. Quanto que é a raiz quadrada de 900? 30, tá bom? Lembrando, meninos, que aqui basta apenas colocar as respostas, né? 11, 12, 5, tá bom? É só para demonstrar para vocês. O próximo a gente tem o 25, né? Foi um número que multiplicado por ele mesmo que deu 25, né? A gente extraiu essa raiz aí, né? Nesse caso, esse número é o 625. O nosso radicando tem valor 625, tá bom? Porque raiz quadrada de 625 é 25, né? Por quê? 25 vezes 25 são 625, certo? A próxima questão está falando, né? Na figura abaixo estão dispostas 64 bolinhas em linhas e colunas, né? Então, a gente tem 64 bolinhas aqui no total. Letra A. Represente por meio de uma potenciação o total de bolinhas da figura.
né? Como que eu vou fazer para determinar o total de bolinhas da figura? Eu vou pegar o 8 e elevar à segunda potência. Por quê? Eu tenho 8 bolinhas aqui na minha linha, né? E 8 bolinhas na coluna, né? Se eu contar aqui, vai ter um total de 8. E 8 vezes 8, né? É igual a quanto? É igual a 64. Porém, ele pediu para a gente representar por meio de potência, né? Como que eu represento 8 vezes 8 por meio de potência? Como sendo 8 ao quadrado. E 8 ao quadrado é igual a 64 bolinhas, né? Isso a gente já sabia. Na letra B está falando, represente por meio de uma radiciação, né? A quantidade de bolinhas de uma das linhas ou colunas, né? Lembrando, pessoal, quantidade de bolinhas da linha aqui é a mesma quantidade de bolinhas da coluna, né? Ele quer que a gente represente por meio de uma radiciação. E como que a gente vai fazer isso? Raiz quadrada de 64, né? Para a gente determinar aí quantas bolinhas que tem na linha ou quantas bolinhas que vai ter na coluna. E a raiz quadrada de 64 é quanto? É 8, né? Como que eu determinei que é 8? É aquele número que, multiplicado por ele mesmo, dê 64. Que número é esse? Esse número é o número 8, tá bom? Igualzinho tá na figura aqui assim. A próxima tá falando assim, ó. Inclusive, a resposta tá aqui, pessoal, porque não coloquei o efeito aqui, né? Mas não tem problema não. Vamos lá. O professor escreveu na lousa uma tabela de multiplicação, né? Então, o que a gente tem ali? Na primeira linha ali, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ali na coluna, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ele foi fazendo isso, né? De tal forma, né? Que depois a gente vai multiplicando isso aí por 2, depois a gente vai triplicando, quadruplicando, quintuplicando e sextuplicando. Bom, observando essa tabela, escreva o que representa os números destacados em amarelo. Então, vamos observar o que acontece em relação a esses números que estão amarelos. O número 1, 4, 9, 16, 25 e 36. A resposta já está aqui, né? Esses números são chamados de números quadrados perfeitos, né? Ou seja, números cuja raiz quadrada é um número natural. Pessoal, então esses aqui, pessoal, eles recebem esse nome de quadrados perfeitos, por quê? Porque eles possuem representação geométrica, né? E nesse caso, igual o próprio nome já está falando, quadrado, né? Ou a palavra quadrado perfeito, né? Por quê? Por exemplo, o número 4, né? Raiz quadrada de 4 é quanto? Raiz quadrada de 4 é 2, né? Então, isso aqui vai representar, né, geometricamente um quadrado com um lado tamanho 2, né? Porque 2 vezes 2 são 4. E raiz quadrada de 4 são 2, tá bom? E aí a gente vai terminar na próxima aulinha, certinho?